Bem, pessoal, como conteúdo aí, né, da AV1, né, como revisão da AV1, nós temos aí o nosso primeiro conteúdo, que são grupos terapêuticos e psicoterapia, né? Quero que vocês lembrem que os grupos terapêuticos, eles não se estendem apenas ao paciente com transtorno mental, ele também se estende à família. Peraí, viu, pessoal? Não, Jesus, está saindo aqui. Pronto. Agora deu certo. Ele também se estende à família, tá? Então, aqui, no geral, quais são os benefícios dos grupos terapêuticos? Né, o primeiro, né, os primeiros aí é a questão do benefício para o paciente, tá? Que benefícios nós podemos tirar do paciente com relação aos grupos terapêuticos? A questão de entender como é o convívio social, como é o convívio familiar, como é a realidade desse paciente. É através do grupo terapêutico onde nós vamos estar buscando conhecer a vida do paciente fora do CAPS, tá? O convívio com as demais pessoas da sua família, o convívio com os vizinhos, com a comunidade, o que é que ele faz, né? Quando está fora do CAPS, o que é que ele faz final de semana, né? Para que a gente entenda, muitas vezes, o comportamento daquele paciente. Então, se hoje ele chegou irritado, né? Quando a gente já sabe como é a realidade dentro de casa desse paciente, então a gente vai buscar saber o que aconteceu, né? E daí a gente já vai entender porque a gente já sabe o contexto em que o paciente vive, tá? Também é através dos grupos terapêuticos que a gente vai entender o comportamento do paciente alterado, tá? Então, aquilo até que eu já falei para vocês, quando ele pinta de preto, rabiscando tudo, quando ele pinta, quando ele rasga a pintura, né, e não quer fazer nenhuma atividade, tá? Quando ele é agressivo verbalmente e fisicamente com algum profissional, então, o que é que está acontecendo? Será que é as sintomatologias que estão voltando, é esse paciente entrando em crise, a causa, né, dessa crise? Então, tudo isso vai ser relatado e é explorado do paciente dentro dos grupos terapêuticos, tá? Já tivemos vários relatos com relação, né, à vida do paciente dentro dos grupos, certo? E podemos também, dentro dos grupos, explorar as habilidades que o paciente desenvolve, que o paciente já tem, tá? Nós tínhamos uma paciente que ela sabia muito bem ler e escrever. Então, dentro dos grupos terapêuticos, né, a psicopedagoga descobriu que ela sabia muito bem ler e escrever, e daí ela passou a participar de oficinas junto com a psicopedagoga, né, ensinando os demais pacientes na leitura e na escrita. Outro benefício para os grupos, dentro dos grupos terapêuticos, é com relação à família, né? É através de relatos das famílias, porque as famílias, elas também podem participar dos grupos terapêuticos familiares, tá? Que é onde os profissionais que convivem diretamente com esses, que têm uma relação direta com esses parentes, com esses familiares, eles veem a necessidade deles participarem de oficinas, deles serem tratados, porque o nível de estresse deles com relação à doença do seu parente, né, já está muito alta. E daí
o profissional tem que enxergar isso, tem que ter a sensibilidade de enxergar isso e trazer esse familiar para dentro dos grupos terapêuticos, ok? E daí, fazer com que, dentro do grupo, o familiar veja que o paciente ele pode melhorar, né, através de relatos de melhora de outros familiares. O familiar ele pode ajudar bem mais no tratamento desse paciente, ele pode participar de uma forma mais direta, tá? Então, esses benefícios dos grupos terapêuticos, eles tanto são para os pacientes como para a família. E daí nós adentramos na psicoterapia, tá? A psicoterapia, ela é clínica, tá? É um tratamento clínico, tá? Onde ele trata pacientes que já são diagnosticados com transtorno mental, tá? E daí busca, através de grupos, de atendimento em grupo, de atendimento individual, de atendimento familiar, saber o comportamento do paciente, observar o comportamento do paciente, entender a dinâmica familiar, pode, Dilânio, só que no sentido grupal, tá? O enfermeiro ele pode fazer psicoterapia grupal, onde ele vai explorar as atividades dos pacientes, né, e conhecer a realidade do paciente, tá? A psicoterapia individual, familiar e conjugal, ela é feita pelo psicólogo, tá? Mas a grupal, ela pode ser feita pelos enfermeiros e demais profissionais de nível superior, tá? Mas lembrando que mesmo grupal, o intuito dele é clínico, tá? Mesmo que mais na frente nós vamos ver as abordagens, né, que tem até a do lazer, mas a gente sabe que mesmo levando o lazer para o paciente, mas é no intuito clínico, tá? Sempre observando como esse paciente vai se comportar, mesmo que sejam em momentos de lazer. Tá? E a psicoterapia tanto trabalha o paciente com diagnóstico de transtorno mental, como aquela pessoa que apresenta sofrimento psíquico, tá? Que está em crise por algo pontual, né? Seja luto, seja separação, seja questão financeira, tá? Seja adaptação, readaptação, tá? Então, tudo que causa esse sofrimento psíquico, tá? O paciente, ele pode ser tratado através da psicoterapia. Aí nós temos aí, né, aqui já, o intuito, né, da psicoterapia realmente é diminuir o sofrimento, diminuir o estresse e a cura, né? Lembrando que essa cura, quando a gente fala no transtorno mental, né, é a questão da manutenção, da estabilidade do paciente. É fazer com que os sintomas, eles sejam, né, menos intensos, tá? Já com o paciente, já com a pessoa com transtornos psíquicos, né, com sofrimento psíquico, tá? A cura, ela pode acontecer, certo? Porque o paciente não tem um diagnóstico, tá? Ele não tem um transtorno mental, ele está sofrendo por algum motivo que ele sozinho não está conseguindo, tá? Então, daí vai se ter a cura quando essa pessoa, ela consegue superar esse sofrimento, acabar com esse sofrimento, tá? E daí nós temos as fases do processo de psicoterapia. Lembrando para vocês que nós temos 6 fases, né? A primeira delas é a pré-contemplativa. É aquela onde o paciente, né, é a fase da despreocupação, porque o paciente, ele não se reconhece como doente. Tá? O alcoólatra não se reconhece como alcoólatra, o usuário de droga não se reconhece como usuário de droga, a pessoa que está com comportamento alterado, ele não se reconhece como comportamento alterado,
tá? Ele não reconhece que o seu comportamento está diferente, tá? Para ele, o seu comportamento está normal, mesmo que todos ao seu redor, família, colegas, amigos, digam para ele que ele está com um comportamento diferente e ele não se vê dessa maneira, tá? Então, é a fase da despreocupação, porque ele não vai se preocupar, porque para ele está tudo normal, tá? Então, isso é a fase pré-contemplativa. Aí nós temos a fase contemplativa, que é aquela onde o paciente, onde a pessoa se reconhece como diferente, tá? Então, é aquilo, eu estou na fase pré-contemplativa, mas todo mundo está dizendo que eu estou irritada, eu estou agressiva verbalmente, eu estou estressada, impaciente, apresentando uns choros, né? Me isolando, tá? E de todos de tudo isso, né, que foi citado, eu só acho que eu estou chorosa, né? Porque eu me vejo chorar, mas as outras coisas eu não me vejo. Então, eu estou na fase pré-contemplativa. Eu não vou me preocupar porque as pessoas estão falando, porque eu não estou, tá? A partir do momento que eu começo a me autoavaliar, né, a realmente me sentir estressada, me sentir cansada, me sentir irritada, que eu falo grosseiramente com outra pessoa e eu me toco, puxa, como eu fui grosseira, tá? Então, eu estou na tomada de consciência. Tá? Eu estou na fase contemplativa. Realmente as pessoas têm razão. Eu estou com um comportamento diferente. Tá? E daí eu estou vendo se é necessário eu ir para uma consulta com um psicólogo, com um terapeuta, eu buscar um CAPS ou não. Tá? E outra coisa, pessoal, que acontece muito nessa fase aí, né, que eu não sei nem se eu falei para vocês, creio que não, é muitas vezes a fase da vergonha, tá? Eu ir para um CAPS, Deus me livre, o pessoal vai achar que eu tô doido, né? Acontece isso muito, tá? E quando eu vejo no município em que eu moro, o único serviço que eu tenho, um psicólogo, um terapeuta, é o CAPS. Tá? Isso é a realidade de muitos. Mas eu ir para o CAPS, se as pessoas me verem, se meus amigos me verem, tá? E daí a pessoa deixa de buscar assistência, por quê? Pela própria vergonha, né? De outras pessoas verem, de outras pessoas acharem que eu estou doido, que eu estou doente mentalmente, tá? E daí eu fico com os meus sofrimentos, tá? Nessa fase contemplativa, mesmo eu vendo, né, esse meu processo diferente, esse meu comportamento diferente, mas algumas pessoas têm vergonha e não vão, tá? Várias vezes chegava algum parente lá no CAPS pedindo para a psicóloga ir atender o seu filho, né, que é adolescente, porque ele tinha vergonha de ir para o CAPS. Mas ele estava precisando, ele se via como precisando, ele via a necessidade, tá? Mas a vergonha não deixava ele ir. Ok? Quantas e quantas vezes a gente não vê alguém buscando a medicação com a receita de outra pessoa, porque essa pessoa tem vergonha de ir pegar essa medicação no CAPS, tá? Então, é uma coisa que realmente precisa ser trabalhada, a gente já falou muito isso quando viu a política, nessa questão do preconceito das pessoas de estar frequentando o CAPS, né? E se autodenominarem pacientes com transtorno mental, que na realidade não é, né? Quem frequenta o CAPS não é só paciente com transtorno mental. Pessoas com sofrimento psíquico, que precisam de uma ajuda, que estão se vendo, né, na fase contemplativa, elas também podem buscar o serviço. E daí nós temos a fase de preparação e a fase de ação, né? A fase de preparação é aquela decidir ir, certo? Então, agora eu vou para o CAPS. Agora eu vou buscar o tratamento, agora eu vou buscar o psicólogo, vou para as minhas consultas, vou para o psiquiatra, eu quero mudança, eu quero melhorar, tá? É a fase de preparação. E a fase de ação é quando o paciente ele investe no tratamento. A psicóloga disse que eu tenho que estar lá de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias eu estou lá,
tá? O psiquiatra disse que eu tenho que tomar determinadas medicações e voltar daqui a 2 meses. Vou tomar a medicação direitinho e daqui a 2 meses vou estar lá, tá? A psicóloga me ensinou a fazer algumas, né, abordagens, né, a participar de algumas oficinas. Vou participar. Então, tudo que me indicaram, tá? Estou participando, estou fazendo, estou seguindo o tratamento à risca. Essa é a fase de ação. E daí, nós temos a fase de manutenção e de estabilidade, tá? A fase de manutenção é aquela em que os profissionais que me assistem já estão vendo a minha melhora, tá? Então, é a fase final, onde eles já começam a me soltar mais do tratamento. Então, antes eu ia de 15 em 15 dias para a psicóloga. Hoje eu já vou uma vez por mês, tá? O psiquiatra já me recomenda ir de 3 em 3 meses. A 3 e a 4. Tá? Então, vamos... Peraí, deixa eu voltar aqui, viu? Não, isso aí. A fase de preparação, Edmar, é aquela onde eu decidi, eu tinha me reconhecido, né, na fase contemplativa, eu me reconheci como uma pessoa que está precisando de ajuda, tá? Aí, o que é que acontece? Só que eu estava pensando se eu ia ou não ia, né? Vou fazer terapia ou não vou? Vou buscar um psicólogo ou não vou? Isso na fase 2, tá? Contemplativa. Aí eu decidi ir. Quando eu decido ir buscar ajuda, eu estou na fase de preparação, tá? Então, eu fui no CAPS, fiz a triagem. E daí, o profissional da triagem me indicou a ir na psicóloga e a ir no psiquiatra, tá? Fui no psiquiatra, ele disse que eu tinha que tomar as medicações, né? Prescreveu todo o esquema medicamentoso. E que eu voltasse daqui a um mês. Fui na psicóloga, e a psicóloga disse que de 15 em 15 dias eu tinha que vir para as consultas com ela, tá? Isso foi a fase de preparação, onde eu decidi. Já fui toda orientada. Agora eu vou entrar na fase de ação. A fase de ação é eu fazer o tratamento à risca, tá? Vou tomar isso na fase de ação. Vou tomar certinho todas as medicações, vou de 15 em 15 dias para a psicóloga, vou de mês em mês para o psiquiatra, né? Como eles estão me recomendando. Essa é a fase de ação. É a fase que mais demora. Certo? Por quê? Porque eu estou lá investindo em mim, estou investindo no meu tratamento, estou investindo na minha melhora, ok? Aí, né, depois de um certo tempo que eu estou melhorando, o que é que acontece? Aí eu entro aí na fase de manutenção, tá? Que é onde os profissionais, eles estão vendo que eu estou melhorando, tá? Então, se eu estou melhorando, a psicóloga vai me dar um prazo maior sem ir para lá. Então, se eu ia de 15 em 15 dias, agora eu vou de 2 em 2 meses, certo? E daí, de 2 em 2 meses, ela pode aumentar, ela pode me dar alta. Essa é a fase de manutenção. Estou melhorando. Isso acontece tanto com o sofrimento psíquico, quanto com o paciente com transtorno mental. Ele pode também entrar na fase de manutenção, tá? O psiquiatra está diminuindo minhas medicações nessa fase de manutenção, que é o que a gente chama de desmame medicamentoso, tá? Onde o psiquiatra, só ele pode mudar o esquema medicamentoso. Eu, mesmo achando que eu estou melhor, mesmo achando que eu não preciso mais de nenhuma medicação, porque eu já estou bem, mas eu, como paciente, não posso de maneira nenhuma parar de tomar medicação,
tá? E isso é o que nós também temos que orientar o nosso paciente. Nunca deixe de tomar medicação. Quem tira medicação, quem muda medicação é sempre o psiquiatra, tá? E daí o psiquiatra me deixa com uma medicação apenas. Então, eu estou na fase de manutenção, tá? E daí, da fase de manutenção, eu posso entrar na fase de estabilidade, que seria a fase de cura. Essa fase de cura, repetindo novamente para vocês, veja que cura é esse período de estabilidade. Essa cura não quer dizer que nunca mais o paciente com transtorno mental venha a ter os sintomas, venha a apresentar os sintomas, tá? Na realidade, ele está na fase de estabilidade, que ele pode passar o resto da vida nessa fase de estabilidade e nunca mais sentir nenhum sintoma, tá? Onde daqui a alguns anos ele pode apresentar um sintoma, e daí ele é orientado a buscar o serviço, novamente, para que esses sintomas não aumentem, tá? E nessa fase de estabilidade, o paciente, ele pode não mais fazer uso de medicação, isso vai depender do psiquiatra, né? Ele pode até nem mais estar frequentando a psicóloga, né? Talvez ele faça terapia de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, tá? Isso vai depender dos profissionais que vão liberando o paciente, de acordo com a sua melhora. Tranquilo? Então, esses são os processos aí, as fases do processo da psicoterapia. Puxa, não passei. E daí nós temos os tipos de psicoterapia, tá? Os tipos de psicoterapia são 4: individual, grupal, familiar e conjugal, tá? Onde os próprios nomes já dizem, né? Individual, o paciente sozinho com o terapeuta, tá? Aí veja que esse paciente sozinho, né, o individual, algumas vezes esse paciente pode estar acompanhado do seu responsável, tá? Porque nós sempre recomendamos que todo paciente com transtorno mental, ele venha acompanhado de um responsável, para que o responsável acompanhe e entenda o tratamento. Se o terapeuta, né, ou qualquer profissional entendam que esse paciente precisa ficar sozinho, aí pede para o acompanhante sair, tá? Mas mesmo na presença do acompanhante, a psicoterapia ela é considerada individual porque a conversa é com o profissional e o paciente. Pode ser em grupo, né, que é a grupal, que são os grupos terapêuticos, né, que é um trabalho de vários, né, pacientes com transtorno mental ou de várias pessoas com sofrimento psíquico. Pode ser familiar, né? Esse familiar é no sentido de pai, mãe, filho, mãe, pai, filho, avô, tio, tá? Irmãos, tá? Vários deles, né? Toda a família junta, certo? Esses dias, né? Eu presenciei, estou fazendo trabalho lá no CAPS, tá? E eu presenciei as 2 filhas e a mãe fazendo terapia familiar, tá? Então, primeiro a terapia foi individual, né? E depois as 3 entraram juntas. Entra aí a terapia familiar, tá? E a psicoterapia conjugal é aquela casal, né? Cônjuge, certo? Onde eles podem trabalhar algum processo da dinâmica da relação, tá? Questão de interação, questão de problemas conjugais, né? Pode também trabalhar a questão sexual, né? Os distúrbios sexuais, eles entram aí na terapia conjugal. E, para encerrar a psicoterapia, nós temos as abordagens psicoterápicas.
Dentro das abordagens psicoterápicas, nós temos 5 tipos de abordagem, tá? A abordagem TCC, tá? Que é a terapia cognitivo-comportamental, onde ela irá trabalhar o comportamento atual da pessoa, o comportamento atual do paciente, tá? Então, se eu estou com sofrimento psíquico, no sentido de eu sofri um assalto dentro do meu ambiente de trabalho, e agora eu não consigo mais voltar para o meu ambiente de trabalho, então a terapia cognitivo-comportamental, ela vai me ajudar nesse processo de enfrentamento, né? Ele vai me orientar como eu posso chegar ao meu ambiente de trabalho, como eu posso me readaptar a esse ambiente de forma segura. Logicamente que isso demanda tempo, tá? Isso não é uma coisa que eu faço rapidamente, porque primeiro, né, eu tenho que vencer os meus medos, que é o fato de chegar até o local, tá? Então, muitas vezes eu até marco em ir e não vou, tá? Algumas vezes a terapeuta, ela pode, de início, ir comigo, tá? Ou eu ir acompanhar de uma outra pessoa e depois começar a ir sozinho e assim eu vou progredindo, tá? Esse é o objetivo do TCC. Tem a psicanálise, né? A psicanálise nós já vimos, são as ideias, são os pensamentos que estão no inconsciente, tá? E que a gente precisa trazer para o consciente para poder entender o sofrimento atual. O paciente sozinho, ele não está conseguindo trazer essas informações do inconsciente para o consciente, tá? Então, através da hipnose, o psicanalista, ele vai ajudar a pessoa, durante a sessão de hipnose, a trazer esses pensamentos e a entender o sofrimento atual, porque o transtorno foi desencadeado. O psicodrama, né, através de dramatizações, onde o profissional, ele já sabendo a realidade do paciente, né, porque ele já descobriu dentro dos grupos terapêuticos, então ele vai criar dramatizações, vai criar situações, encenações, para que esse paciente se exponha, para que ele consiga aliviar aquilo que está causando um sofrimento para ele, tá? Um comportamento alterado. E as terapias interpessoais, que abordam a questão dos relacionamentos, sejam esses relacionamentos familiares, sejam os relacionamentos conjugais, sejam os relacionamentos dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, a terapia interpessoal, ela vai fazer com que a pessoa, o paciente, ele consiga trabalhar esses relacionamentos. E para encerrar as abordagens, nós temos as abordagens pela atividade, tá? As abordagens pela atividade, entra aí a terapia ocupacional e a terapia recreativa, tá? Dentro da terapia pela atividade. Entra aí a ocupacional e a recreativa. A ocupacional é quando os profissionais conseguem explorar do paciente as habilidades que eles têm, tá? Com relação ao seu trabalho. Então, pacientes que fazem crochê muito bem, vamos explorar. Pacientes que pintam muito bem, vamos explorar. Pacientes que fazem artesanato muito bem, vamos explorar. A paciente que eu falei para vocês, que sabia muito bem ler e escrever, vamos explorar. Certo? E isso é terapia ocupacional. Vamos fazer com que eles, quando eu digo explorar, né, é fazer com que eles realizem essas atividades, que muitas vezes eles não são estimulados a fazer, e daí não as realizam. Tá? Nós tínhamos um paciente que ele pintava muito bem, acho que eu até falei para vocês que ele até desenhou o município, né, fez um mapa do município,
na parede para que a gente pudesse estar, né, identificando os cárceres, né, com aquelas cores, os pacientes, onde a gente tinha paciente com tal transtorno, tá? E ele fez esse desenho na parede. Mas ele disse que o que mais tinha preguiça de fazer era desenhar, tá? E o pessoal ele desenhava muito bem, certo? Então, a gente precisa, nessa terapia pela atividade, realmente explorar, fazer com que o paciente desenvolva uma habilidade que ele tem, tá? E se reconheça nisso e possa crescer, né? Possa vender o seu próprio trabalho e daí tudo mais, tá? E também dentro da terapia pela atividade nós temos que é levar esse paciente para um circo, para uma praça, para um banho de piscina, trazer alguém, né, que trabalhe com esses pacientes, né, de forma de brincadeira, uma forma dinâmica, uma forma lúdica, tá? E, como eu falei para vocês, também nessa abordagem recreativa, né, que é de lazer, nós estamos lá trabalhando na clínica, tá? Porque nós profissionais, apesar de estarmos interagindo de forma lúdica com o paciente, mas nós também estaremos observando este paciente, tá? Tranquilo com relação a grupos terapêuticos? Vamos entrar aqui, pessoal, agora em determinantes do processo saúde-doença. Pronto. Vamos entrar aí, né, no processo, determinantes do processo saúde-doença. Aqui, pessoal, nos determinantes do processo saúde-doença, nós trabalhamos os fatores que vão influenciar, né, o desenrolar, né, o desenvolvimento de um transtorno mental, tá? E daí nós dividimos aí em 3 grupos, mas lembrando para vocês que esses grupos, eles se entrelaçam, tá? Os fatores físicos ou biológicos, eles estão ligados aos fatores ambientais e estão ligados aos fatores psicológicos, tá? Então, vamos entender que muitas vezes ocasiona o outro, tá? Então, por exemplo, dentro dos fatores físicos ou biológicos, quando a mulher está gestante e ela passa por problemas difíceis, ela não deseja o filho, não aceita a gravidez, então o feto, ele vai estar sentindo, né, esse emocional, esse negativo da sua mãe, tá? E isso é um fator predisponente, ou um fator precipitante, para que ele venha a desenvolver um transtorno mental, tá? Se ele, além disso, cresce num ambiente desestruturado, conflituoso, tá? Ele tem um fator predisponente a mais de desenvolver um transtorno mental, tá? O fator psicológico é o que vai ajudá-lo a suportar tudo isso, tá? Ou a realmente não suportar e a desenvolver um transtorno mental, né? Que é a questão da repetição das situações que todos passamos,
tá? Em algum momento da nossa vida, só que a forma como eu encaro esse problema, a forma com que eu desenvolvi a minha personalidade faz com que eu tenha um suporte com relação a tudo isso, tá? E busque dentro de mim maneiras, né, estratégias de refúgio para que eu possa suportar quando é exposto a essas situações, certo? Mas vejam que eles estão interligados. Se eu já não tenho uma personalidade forte, uma psique forte, então eu tenho outro fator predisponente para desenvolver o transtorno mental, tá? Então vamos lá. Com relação aos fatores genéticos, né, nós já vimos que a ciência, ela não afirma ainda, né, porque isso ainda está sendo estudado, ela não afirma ainda 100% que existe a questão genética, né? De a pessoa que tem a mãe ou o pai com transtorno mental, ela irá nascer com o gene de um transtorno mental, tá? A ciência ainda não garante isso 100%, certo? Porém, ele trabalha na questão da predisposição. Ele acredita que as pessoas que têm parentes de primeiro grau, pai ou mãe, com o diagnóstico de transtorno mental, eles são mais predispostos a desenvolver o transtorno mental, seja na infância, na adolescência, na vida adulta. Tá? É a questão da predisposição. Porém, mesmo essas pessoas, a ciência acreditando nessa predisposição, não quer dizer que a pessoa venha a desenvolver o transtorno mental. Mas ela está mais predisposta a desenvolver do que aquela pessoa que não tem pais, né, com transtorno mental. Ok? Vem a questão dos fatores pré-natais. Esses fatores pré-natais é com relação ao emocional materno. Então, tudo que a mãe sente, o feto tende a sentir. Né? Quem assistiu ao vídeo aí, né, pôde perceber isso na fala das psicólogas, né? Que o emocional da mãe está ligado, né, ao emocional do feto. Aliás, o emocional do feto está ligado ao da mãe. Então, ele vai sentir se a mãe está chorosa, se ele é desejado, se ele não é desejado, ele vai sentir essa carga. Né? Logicamente que ele não sabe diferenciar, mas ele vai sentir essa carga, esse emocional. Ok? Então, ele tem uma predisposição maior também a desenvolver o transtorno mental do que aquela criança que foi desejada, que foi amada, né, que foi planejada desde o ventre aí materno, tá? Entra aí também uma coisa que nós falamos, a questão do pré-natal, né? Nós, enquanto profissionais que realizamos a consulta de pré-natal, temos que ver essa questão de estarmos atentos ao emocional dessa gestante, aos anseios, aos medos, às preocupações, às angústias, né, e isso cuidar em todo o período gestacional, tá? Para que, principalmente perto aí do parto, né? Para que essa mulher ela seja assistida e ela não venha a apresentar depressão pós-parto, né? Ou desenvolver uma depressão realmente, né? Depois do período puerperal. E nós temos os fatores perinatais, né? Que é durante o parto. Né? Essa criança ela pode apresentar alguns traumas, como hipóxia cerebral, que é quando a criança, né, passa do tempo de nascer, e daí a falta de oxigenação pode fazer com que essa criança venha a apresentar algum problema neural, né, e daí ela nasça com um problema neurológico.
tá? Que seja associado aí ao problema mental, certo? Então, esses são os fatores físicos ou biológicos que são, essas pessoas, né, são mais predispostas a desenvolver transtornos mentais. E daí nós temos os fatores ambientais. Dentro dos ambientais, nós temos os fatores sociais, que são as nossas relações, né? Relação familiar, relação grupal, relação vizinhos, relação no ambiente de trabalho, relação comunidade, tá? Quando a pessoa sofre muito preconceito por ser de determinada cor, de determinada religião, de determinado gênero, tá? Então, essas relações sociais, elas influenciam o nosso psicológico, tá? É nada mais difícil do que um ambiente de briga dentro de casa, tá? Então, se a criança ela já nasce naquele ambiente de bater, de álcool, de drogas, de prostituição, né, naquele ambiente desestruturado, tá? Então, a personalidade dela, ela vai ser formada em cima disso aí, né? Ao mesmo tempo que nós temos o outro extremo, a criança que nasce super protegida, tá? Onde ela, em nenhum momento teve que enfrentar uma determinada situação, né? Onde não teve contato com outras crianças, onde não criou vínculos, não criou relacionamento com outras pessoas, tá? Onde até muitas vezes ela estuda em casa, não frequenta a escola, certo? Então, como é que ela vai conseguir se relacionar com outras pessoas? E nós somos seres relacionáveis, nós precisamos desse contato, tá? Por que é que nesse tempo de pandemia muitas pessoas estão realmente entrando em sofrimento psíquico? Porque elas estão, além do medo, né, de pegar a doença, elas estão se isolando, tá? Elas estão sozinhas, né, convivendo muitas vezes por muito tempo só com as pessoas dentro de casa e as demais pessoas e os relacionamentos, né? Como é que estão? Tá? Então, vem aí a questão da formação da psique, né? Para que a gente possa conseguir passar por isso, tá? Possa buscar aí, né, alguns refúgios. Esses dias, né, dando aula aí, né, uma certa aluna relatou que desenvolveu uma doença biológica, tá? Devido a essa pandemia, né? A essa nova situação em que nós estamos vivendo. Então, vem a questão do medo, a questão do isolamento, né? E nós precisamos, né, nos libertar, tá? Isso é de nós. Vem a questão dos fatores culturais, dentro do ambiente também, é aquilo que eu tenho como, como é que eu posso falar? Como meu valor, como minha crença, como como meu ideal, como meu foco, tá? É aquilo que eu acredito, certo? E que eu não posso sofrer preconceito, sofrer bullying sobre como eu vejo os meus valores, como eu desenvolvo os meus valores, tá? Então, essa questão cultural, onde muitas vezes a gente tenta se expressar, tá? E em alguns momentos nós somos recriminados, seja pela nossa família, seja pelo nosso grupo, isso entra aí como fatores culturais, né? A questão de nós irmos para outro ambiente, e lá nesse outro ambiente a gente não poder desenvolver nossa cultura, nossos valores, nossos ideais, porque nós somos marginalizados por isso, tá? Isso aí entra como fator ambiental. Como é que eu vou me adaptar a esse novo meio se eu estou sendo recriminada, né, nesse novo meio? Né? Como é que eu vou me adaptar a esse novo meio se eu não consigo me libertar de onde eu vim, tá? Dos meus valores, onde eu não consigo também, muitas vezes, me autoajudar com relação a aceitar determinada cultura, determinada
determinados valores das outras pessoas, tá? E entra aí também os fatores econômicos, que são aquelas pessoas que têm um padrão financeiro, tá? E perdem esse padrão, e muitas vezes eles não conseguem viver com o padrão atual, tá? Então, esses fatores econômicos, vem aí a questão do financeiro mesmo, tá? Até onde a minha situação econômica vai mexer com o meu psicológico, tá? Até onde as minhas dívidas irão mexer com o meu psicológico. Em algumas pessoas mexem tanto essa questão econômica que elas vêm a tentar o suicídio, e algumas vezes conseguem mesmo, ok? E, para encerrar, nós temos os fatores psicológicos. Os fatores psicológicos, entra aí a repetição da exposição do que nós estamos sofrendo, tá? Então, se eu sou uma idosa e eu me aposentei, então eu tenho que me adaptar ao meu novo meio, ao meu novo ambiente, né? Mas eu sofro violência psicológica porque as pessoas nas quais eu convivo dentro de casa estão se expressando fisicamente e verbalmente, no sentido que eu sou um peso, e eu já estou me sentindo um peso, tá? Então, esse meu novo ambiente, essa minha nova realidade, né, social, está mexendo com o meu psicólogo, e eu estou sempre sendo exposta a essa violência verbal, tá? Então, isso faz com que o meu psicológico possa vir a desenvolver aí uma depressão, tá? Então, veja, pessoal, que a repetição da exposição a determinadas situações pode fazer com que a pessoa venha a desenvolver um transtorno, tá? A desenvolver um sofrimento psíquico, tá? Quando eu perco alguém e eu vivencio esse sofrimento a cada dia, né, onde muitas vezes a nossa memória, né, está lá mandando essas informações para o inconsciente, mas eu não consigo só, então eu estou num sofrimento psíquico, tá? E daí, enquanto eu não obtiver ajuda, enquanto esses pensamentos que me fazem sofrer não forem para o inconsciente, eu estou predisposta a desenvolver um transtorno mental. Certo? Então, veja, pessoal, que os três fatores aí, todos esses fatores, eles se interligam, né? Os três grupos, eles se interligam, certo? E as pessoas que estão expostas a essas situações, elas são mais predispostas a desenvolver o transtorno mental, tá? Do que aquelas que não estão sendo expostas a todo momento, certo? Tranquilo com relação aos fatores determinantes, tá?